Antes de entrarmos em oração, quero te convidar a aquietar o coração por um instante. Respire fundo, silencie os pensamentos e permita que a palavra de Deus fale com você. A fé começa quando damos espaço para ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com a alma. A Bíblia nos apresenta muitos ensinamentos profundos sobre o que significa seguir a Jesus, mas há uma verdade que se destaca com força e clareza. Em 1 João 2,6, somos confrontados com uma declaração direta e transformadora. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Essa palavra não deixa espaço para dúvidas ou interpretações superficiais. O padrão está estabelecido. Seguir a Cristo não é apenas levantar a mão, repetir uma oração ou carregar um nome religioso. É escolher viver de forma semelhante à vida que Jesus viveu. É permitir que o caráter dele seja refletido em nós, na forma como falamos, pensamos, reagimos, perdoamos e amamos. Ser cristão não é um rótulo, é um chamado diário. Pertencer a Cristo é decidir imitá-lo, olhar para seus passos e fazer deles o nosso caminho. Quando observamos a vida de Jesus, vemos alguém totalmente rendido ao Pai, comprometido com a oração, cheio de compaixão, firme na verdade e abundante em amor. Caminhar como Jesus é aceitar o convite para uma vida mais profunda, mais santa e mais verdadeira. É entender que a fé não se resume a palavras, mas se revela em atitudes que glorificam a Deus. Se essa verdade falou ao seu coração, escreva Amém nos comentários e declare seu desejo de viver como Cristo viveu. Quando olhamos com atenção para a vida de Jesus, percebemos que tudo o que ele fazia fluía de um relacionamento profundo com o Pai. Nada era superficial. Nada era automático. Sua obediência nascia do amor, e suas atitudes revelavam um coração totalmente alinhado com a vontade de Deus. Jesus viveu uma vida marcada pela oração constante, pelo amor sacrificial, pela misericórdia que alcançava os rejeitados e por uma entrega completa ao propósito do Pai. Ele não viveu para agradar a si mesmo, mas para cumprir aquilo que o céu havia estabelecido. E esse mesmo caminho agora nos é apresentado. Seguir Jesus significa permitir que ele nos ensine a viver. Ensine-nos a orar quando tudo parece confuso. Ensine-nos a amar quando somos feridos. Ensine-nos a obedecer mesmo quando não entendemos completamente os caminhos de Deus. Ensine-nos a perdoar quando o coração resiste. Essa deve ser a oração silenciosa e muitas vezes chorada do nosso interior. Senhor, forma em mim o teu caráter. Arranca de mim tudo aquilo que não se parece contigo. Ensina-me a viver de uma forma que honre o teu nome. Se queremos que nossa vida reflita a vida de Cristo, precisamos aprender a seguir o modelo que ele deixou. Isso exige renúncia, humildade e disposição para ser transformado dia após dia. Não é um processo rápido, mas é um processo poderoso quando nos colocamos nas mãos de Deus. A fé verdadeira nos chama para mais perto, para mais fundo e para mais alto. Não para uma religião vazia, mas para uma vida cheia da presença de Deus. Se você deseja aprender a viver segundo o coração de Jesus, escreva "Eu quero" nos comentários como uma declaração de fé. A palavra de Deus nos ensina que o encontro com Cristo nunca é neutro. Quando alguém verdadeiramente conhece Jesus, algo dentro dessa pessoa começa a mudar. Não é apenas uma mudança externa, mas uma transformação profunda que começa no coração e alcança a mente, as atitudes e os desejos. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 4, 20 e 24 que aprender de Cristo significa abandonar a antiga maneira de viver. O velho homem, marcado por enganos, desejos desordenados e práticas que nos afastavam de Deus, precisa ser deixado para trás. Em seu lugar, somos convidados a permitir que o Espírito Santo renove nossa mente
e gere em nós uma nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e santidade. Isso nos ensina que não é possível caminhar com Jesus e, ao mesmo tempo, insistir nos mesmos padrões de pecado do passado. A fé verdadeira produz frutos visíveis. O amor substitui o ódio. A verdade vence a mentira. A humildade ocupa o lugar do orgulho. A luz começa a brilhar onde antes havia escuridão. Cristo não nos chama apenas para sermos perdoados, mas para sermos transformados. Ele nos convida a viver de forma diferente, a refletir sua luz em um mundo marcado pela confusão e pela dor. Ser cristão é permitir que Deus refaça nossa história, escrevendo capítulos novos com sua graça. Essa mudança não acontece pela força humana, mas pelo agir contínuo do Espírito Santo em nós. Quanto mais nos rendemos, mais somos moldados à imagem de Cristo. Se você decide hoje deixar o velho para trás e viver o novo de Deus, escreva nova vida nos comentários. A cruz de Jesus Cristo não foi apenas um símbolo de sofrimento, ela foi o lugar onde a nossa liberdade foi comprada. A palavra nos ensina que, ao sermos unidos a Cristo, nosso velho eu foi crucificado com Ele, para que o domínio do pecado fosse quebrado sobre nossas vidas. Isso significa que não fomos chamados para continuar vivendo como escravos, mas como pessoas verdadeiramente livres. Em Romanos 6, somos lembrados de que aquele que morreu com Cristo também ressuscitou com Ele para uma nova vida. O pecado não tem mais autoridade sobre quem pertence a Jesus. As correntes que antes nos prendiam foram quebradas pelo poder do seu sangue. Agora pertencemos a Deus e vivemos debaixo da sua graça. Mas essa liberdade não é uma permissão para viver de qualquer maneira. Pelo contrário, ela nos chama para uma vida ainda mais consciente e alinhada com o Espírito. Ser livre em Cristo é ter poder para dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. É escolher a santidade não por medo, mas por amor. Quando entendemos o valor da cruz, passamos a viver com gratidão e responsabilidade. Já não entregamos nosso corpo, nossos pensamentos e nossas escolhas ao pecado, mas os colocamos diante de Deus como instrumentos de justiça. A cruz nos lembra diariamente que fomos comprados por um alto preço e que nossa vida agora tem um propósito eterno. Se você crê que Jesus te libertou e declara que o pecado não te domina mais, escreva "Sou livre em Cristo" nos comentários. Mesmo após sermos libertos, a palavra de Deus nos alerta que existe uma batalha constante dentro de nós. A carne tenta nos puxar para antigos hábitos, enquanto o Espírito Santo nos conduz para uma vida que agrada a Deus. Essa luta é real, mas não estamos sozinhos nela. Em Gálatas 5, 16, 18, somos orientados a andar pelo Espírito para não satisfazermos os desejos da carne. Isso nos mostra que a vitória não vem do esforço humano isolado, mas de uma vida guiada diariamente pela presença de Deus. Quando escolhemos ouvir a voz do Espírito, recebemos força para vencer tentações e sabedoria para fazer escolhas corretas. Andar pelo Espírito é aprender a depender de Deus em cada detalhe. É buscar direção antes de agir. É orar antes de decidir. É confiar mesmo quando o caminho parece difícil. O Espírito nos alerta, nos corrige, nos consola e nos fortalece para permanecermos firmes. Quando permitimos que o Espírito nos guie, algo poderoso acontece. Passamos a viver de acordo com a vontade de Deus e não mais dominados pelos impulsos da carne. Ele nos capacita a dizer não ao pecado e a viver uma vida que honra o nome de Jesus. Essa caminhada não é perfeita, mas é constante. A cada dia, escolhemos obedecer, confiar e avançar, sabendo que o Espírito Santo está conosco, nos sustentando e nos conduzindo à maturidade espiritual. Se você deseja ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias, escreva "Espírito, guia-me"
nos comentários. A vida com Cristo é marcada por um recomeço verdadeiro. A palavra de Deus declara com autoridade que quando alguém está em Jesus, essa pessoa não é apenas melhorada, mas transformada. Em 2 Coríntios 5,17, somos lembrados de que o velho passou e tudo se fez novo. Isso significa que nossa identidade já não é definida pelo passado, pelos erros ou pelas falhas, mas pela obra que Cristo realizou em nós. Viver como nova criação é aprender a caminhar pela fé e não apenas pelo que os olhos veem. É confiar que Deus está agindo mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer essa verdade. É descansar na certeza de que o Espírito Santo habita em nós e nos conduz diariamente. Essa nova vida nos chama a depender menos da nossa própria força e mais da direção de Deus. Não confiamos mais apenas na nossa lógica ou entendimento, mas entregamos nossos caminhos ao Senhor. O Espírito nos ensina, nos orienta e nos capacita a viver de maneira alinhada com o céu. Ser nova criação também significa abandonar antigas mentiras que acreditávamos sobre nós mesmos. Não somos mais definidos pelo medo, pela culpa ou pela condenação. Em Cristo, somos filhos, somos perdoados, somos amados e somos chamados para viver em liberdade. Essa é a beleza da vida cristã. Deus não apenas muda nosso destino eterno, mas transforma nossa maneira de viver aqui e agora. Ele nos chama para refletir sua graça em cada área da nossa vida. Se você crê que é uma nova criação em Cristo, declare nos comentários: tudo se fez novo. Seguir Jesus nunca foi apresentado como um caminho fácil, mas sempre como um caminho verdadeiro. O próprio Cristo deixou claro que ser seu discípulo envolve renúncia, entrega e uma decisão diária de negar a si mesmo. Em Mateus 16:24, Jesus nos convida a tomar a nossa cruz e segui-lo, escolhendo o caminho estreito que conduz à vida. Negar a si mesmo não significa perder identidade, mas entregar o controle. É reconhecer que os planos de Deus são mais altos do que os nossos. É abrir mão do orgulho, da autossuficiência e da necessidade de estar sempre no comando. É dizer com sinceridade: Senhor, que a tua vontade prevaleça, não a minha. Essa entrega também envolve renunciar ao conforto que nos afasta de Deus. Muitas vezes, preferimos caminhos mais fáceis, mesmo sabendo que não nos conduzem à vontade do Pai. Jesus nos chama para confiar, mesmo quando o custo parece alto. E embora a renúncia doa, ela sempre gera frutos eternos. Quando escolhemos viver como Jesus viveu, encontramos algo que o mundo não pode oferecer: paz no meio das lutas, alegria que não depende das circunstâncias e força para continuar mesmo nos dias difíceis. A entrega nos conduz a uma vida mais profunda com Deus, onde aprendemos a descansar nele. O custo de seguir Jesus é real, mas a recompensa é infinitamente maior. Quem entrega a própria vida nas mãos de Cristo descobre o verdadeiro sentido de viver. Se hoje você escolhe entregar tudo nas mãos de Jesus, escreva "Eu me rendo" nos comentários. Quando decidimos caminhar como Jesus caminhou, passamos a viver não mais como escravos do mundo, mas como filhos e filhas do Deus Altíssimo. Essa nova posição espiritual muda completamente a forma como enfrentamos a vida. Já não somos dominados pelo medo, pela culpa ou pela insegurança, porque sabemos a quem pertencemos. Ao andarmos com Cristo, experimentamos a sua paz que excede todo o entendimento, a sua alegria que permanece mesmo em meio às lutas e a sua força que nos sustenta quando as nossas forças acabam. A vida cristã não nos isenta das dificuldades, mas nos garante a presença constante de Deus em cada passo do caminho. Viver como filhos é caminhar com a certeza do amor do Pai. É saber que não estamos abandonados, que nossas orações são ouvidas e que Deus cuida de nós com zelo.
É compreender que nossa identidade não vem do que fazemos, mas de quem somos em Cristo. Quando o mundo olha para aqueles que vivem dessa forma, vê algo diferente. Vê esperança onde antes havia desespero. Vê luz onde antes havia escuridão. Vê a marca de Cristo refletida em atitudes, palavras e escolhas. Somos chamados a ser testemunhas vivas do amor de Deus. Essa é a herança dos que seguem Jesus. Viver em liberdade, caminhar em vitória sobre o pecado e confiar nas promessas eternas do Pai. Nada pode nos separar do seu amor quando permanecemos nele. Se você crê que é filho e amado de Deus, escreva "Sou filho do Pai" nos comentários. O chamado de Deus para nós não termina em uma transformação interior. Ele se estende para a forma como vivemos diante das pessoas. Quando permanecemos em Cristo, nossa vida se torna um reflexo dele para o mundo. Em 1 João 2,6, somos lembrados mais uma vez de que quem diz que vive em Deus deve andar como Jesus andou. Essa verdade não é apenas para ser ouvida, mas vivida. Permitir que essa palavra nos confronte é essencial. Ela nos molda, nos corrige e desperta em nós um desejo santo de viver de maneira diferente. Ser como Jesus é ser alguém que ora com sinceridade, que age com misericórdia, que escolhe a obediência mesmo quando custa e que ama com um amor que se entrega. O mundo precisa ver Cristo através de nós. Em meio a tanto egoísmo, somos chamados a demonstrar compaixão. Em meio à pressa, somos chamados a ter paciência. Em meio à indiferença, somos chamados a amar. Quando vivemos assim, nossa fé deixa de ser apenas pessoal e passa a ser um testemunho vivo. Essa vida só é possível com a ajuda do Espírito Santo. É Ele quem nos fortalece, nos direciona e nos capacita a viver de forma coerente com aquilo que professamos. Não caminhamos sozinhos. Deus está conosco, nos moldando para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Que a nossa oração diária seja: Senhor, que as pessoas vejam menos de mim e mais de Ti. Que nossa vida aponte para o céu e glorifique o nome de Deus. Se você deseja que sua vida reflita Jesus todos os dias, escreva "Que vejam Cristo em mim" nos comentários. Senhor Jesus, Rei eterno e Salvador fiel, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com um coração humilde e agradecido. Antes de qualquer pedido, nós te agradecemos pela Tua bondade que nunca falha e pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado porque em Ti encontramos redenção, perdão e uma nova vida que não poderia ser conquistada por mérito humano, mas foi recebida pela Tua graça. Obrigado pelo sacrifício da cruz, onde nossos pecados foram perdoados e nossa história foi restaurada. Pela Tua entrega, fomos libertos do domínio do pecado e chamados para viver em novidade de vida. Que essa verdade não seja apenas conhecida, mas vivida diariamente por nós. Senhor, nós te pedimos que o pecado não governe mais nossos pensamentos, escolhas e atitudes. Fortalece-nos para resistir às tentações da carne e purifica-nos pelo Teu sangue precioso. Que nossa vida não seja instrumento de injustiça, mas um vaso de honra, separado para glorificar o Teu nome. Recebe-nos com entrega total. Que nossas mãos Te sirvam, que nossa boca proclame a verdade, que nossa mente seja renovada pela Tua palavra e que nosso coração transborde do Teu amor. Declaramos que não somos mais escravos do medo, do pecado ou das mentiras do passado. Em Cristo caminhamos em liberdade, em luz e em verdade. Escolhemos ser transformados, não conformados com este mundo. Escolhemos viver para o alto, crescer em fé, perseverar nas provas e andar em amor. Toda honra, glória e louvor pertencem a Ti, hoje e para sempre. Em nome poderoso de Jesus. Amém.
Se essa oração representa o clamor do seu coração, escreva toda a glória a Deus nos comentários e declare sua fé.